Vibe Mundial FM. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca sua vida, a rádio que neste momento pede permissão para entrar na sua casa, na sua vida e agora através do nosso programa Antenas do Coração comigo, doutora Márcia Schwindt, adentrar aí o altar da sua mente, do seu coração, para que juntos possamos mobilizar forças, principalmente neste momento único, raro da história da humanidade, onde precisamos estar unidos, podemos estar unidos e juntos realizarmos uma reflexão importante sobre temas relacionados à vida, à saúde, à espiritualidade, ao cotidiano, e que nestes 25 minutos de interatividade possamos captar do universo de Deus toda a força para as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre imunidade, sobre este momento importante que estamos vivendo, até porque, né, Jean, como eu havia te comunicado, eu peguei a Covid e agradeço profundamente a Deus essa oportunidade espiritual. Foi e olha, por incrível que pareça, quando nós falamos de fé, de confiança, quando nós falamos que sentimentos nos adoecem e também nos impedem de ver as coisas boas, eu tive que passar por essa experiência até para poder dar aqui, né, o meu depoimento, mas sobretudo falar para você, onde quer que você se encontre. Não tenha medo, não alimente preocupações. Em todos os momentos eu não tive a menor dúvida de que eu ficaria bem. Obviamente, entrei com alguns suplementos para o fortalecimento da imunidade do organismo, até porque nós sabemos que todos nós estamos suscetíveis, estamos vivendo num mundo com vírus, bactérias e fora as doenças oportunistas que sempre surgem. Mas hoje o mais importante é que você conviva com tudo isso em paz. Que você não alimente pensamentos preocupantes ou terror, porque todas essas atitudes que você sabe que faz mal, ele diminui, obviamente, o teu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, e vai te deixando tão concentrado nos problemas, e toda pessoa muito concentrada, que se chafurda no problema, ela não consegue encontrar a solução para sair da questão. Então, quanto mais você mergulha aí, na tristeza, nesse estado de desolamento, de fim de mundo, mais você se torna refém, hospedeiro do medo, hospedeiro do terror. E aí você se afasta de Deus, você se afasta de todas as pessoas que podem também te ajudar a sair desse círculo vicioso. Toda crise, ela é uma oportunidade para o sucesso. Toda doença, tudo aquilo que nos acontece, o sábio diria, é bom. Por quê? Porque tudo nesse mundo é energia. Você que é ouvinte da Rádio Vibe Mundial sabe muito bem disso. Mas a energia, ela não tem um fluxo contínuo. Ela só dispara quando uma fase negativa se iguala com uma fase positiva e vice-versa. Você já viu um herói, um sábio, um mestre se tornar tudo isso sem problemas, sem vencer dificuldades, sem superar desafios? Então, por que muitos de nós queremos ficar naquela zona de acomodação, não pegar nada, né? não ter nenhum problema ou desafio a superar? Porque você está aqui de uma maneira muito especial para se tornar melhor do que quando você é que chegou. Você só vai se tornar isso se você souber lidar com as adversidades, mas sem se perder de si mesmo, sem se perder do estado de lucidez, de discernimento e principalmente de confiança. Eu, quando percebi, num primeiro momento a gente ignora, a dor no corpo surge, eu achava que era porque eu estava trabalhando muito, muitas horas atendendo, aí começa a ter uma dor de cabeça, você também dá uma justificativa até que cai a ficha. Óbvio que nós temos na COVID 3 fases, a fase viral
que é a primeira, aquela que envolve febre, dor no corpo, um sintoma parecido com resfriado, você fica lento. A fase inflamatória, que é a fase mais complicada, onde o pulmão está comprometido, e a fase trombogênica, que é a mais grave, onde muitas vezes vão para a UTI. É óbvio que hoje eu vou falar sobre imunidade, sobre suplementação, sobre vitaminas, fitoterapia, mas eu naturalmente entrei aí com um protocolo importante de tratamento precoce e eu acreditei que isso, tanto em mim quanto nos meus pais, que têm mais de 80 anos, foi um fator assim bem importante, até decisivo, para se aumentar as chances de cura. De qualquer maneira, a gente fala isso com muito cuidado, com muito critério, nós todos somos um campo de energia e nós funcionamos como um ímã, o ímã em forma de U. Esse ímã, ele tem uma carga positiva e uma carga negativa, e graças às duas polaridades, existe o campo magnético do ímã. Todos nós, o nosso corpo, ele emite um campo magnético. Existem pessoas que nós falamos têm um magnetismo incrível, elas acabam adquirindo ou tendo aquilo que desejam, têm uma força de pensamento incrível, elas alcançam seus objetivos. Existem aquelas pessoas que estão com campo magnético fraco, elas não atraem o que elas querem, mas esse querer também é fraco. Muitas vezes isso esbarra em culpa, em medo, em preocupação, em não merecimento. Normalmente pessoas com campo magnético enfraquecido, elas precisam de vitaminas, elas precisam de terapia, precisam de autoajuda, precisam ler livros que estimulem a luz interna. E esse campo magnético, ele precisa andar. Nós precisamos caminhar, fazer atividade física, nós precisamos comer coisas com mais vitalidade, com mais energia vital, frutas, verduras. Nós precisamos dormir bem. Nós precisamos ter uma espiritualidade positivada. Isso não significa ter uma crença essa ou aquela, ou ir nessa ou naquela religião, mas ter a sua comunhão com Deus. Nós sabemos, por exemplo, um cristão medroso, ele é insignificante. Ele não entendeu a mensagem de Deus. Ele não sabe que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, ele não deseja filhos sem a liberdade de olhar para frente e de praticar o bem. Então, um cristão medroso, ele pode ser um cristão, mas na verdade, no íntimo do coração, ele é um idólatra. Ele está esperando o mundo lhe oferecer seguranças e garantias para ele ter fé. Ou as coisas no mundo exterior se situarem de uma maneira estável para ele ficar bem. Quando na verdade não é assim. Aqueles que estão conectados com Deus, com a paz de Deus, eles encontram forças para superar todos os obstáculos e vencê-los. Então, uma alma aprisionada pelo medo, pelos problemas, ela vive de forma egoísta. Sem a liberdade, sem se dar liberdade, sem dar liberdade para os outros, essa pessoa ela não olha para o futuro, ela não planeja nada para a sua vida. E quem vive assim não compreendeu o que Deus quer para cada um de nós, que é uma vida de saúde, de paz, de harmonia, de felicidade. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele disse, eu estou nele e ele está em mim. O reino de Deus está dentro do nosso coração, mas para que ele entre e fique dentro do coração, esse altar do coração, ele tem que estar purificado por sentimentos elevados como amor, gratidão, aceitação, como o tema que nós falamos no programa anterior, gratidão, mas também por pensamentos de alto teor e não pensamentos derrotistas. Então, quando Jesus também falou, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ele não quis dizer, olha, buscai o reino de Deus nas coisas externas, na segurança do mundo, na ausência de epidemias. Não, o reino de Deus está dentro de vós, buscai ele. Você deve ter a sua forma de se conectar no riso, no canto, na alegria,
na poesia, na arte, na meditação, na medicação, né, que é uma ferramenta que eu costumo utilizar, a ferramenta da fitoterapia, da homeopatia, dos florais. Mas o mais importante é que você se liberte deste aprisionamento que o medo, o temor, a insegurança está criando. Que você fortaleça o seu espírito e você cria um espaço para que a força espiritual se manifeste. Então, em nossas vidas, nós precisamos acreditar que somos energia equilibrando a luz e a sombra. Temos o lado luminoso das virtudes, mas temos o lado sombrio dos defeitos que muitas vezes continuamente estamos alimentando. E a nossa sombra, ela é tão necessária e benéfica quanto a nossa luz. Então, hoje eu não estou convidando você a negar a realidade que existe, a abrir mão dos procedimentos do protocolo de segurança, muito pelo contrário. Dar um beijo na realidade, como disse Shinyashiki, é fundamental, e isso implica em descerrar os véus das ilusões que estão nos aprisionando também a uma visão irreal de mundo. Mas equilibrar luz e sombra, idealismo com realismo é fundamental. E como é que você equilibra? Reunindo os opostos. Vibe Mundial 95,7